Mais um vídeo aí do Bodão da Fiel. Tudo bem, galera? Nação corintiana. Nosso último vídeo aí estava um pouco alterado aí. Peço até desculpa, mas é inadmissível que o nosso time esteja dessa maneira aí, passando esses problemas que a gente está passando, esse nervoso que nossa torcida está passando. Esse vídeo aí a gente está pensando em falar um pouquinho mais para vocês do risco eminente de rebaixamento. As pessoas acham que isso é conversinha fiada, que tem time pior. Existe time pior sim. Porém, os times piores estão subindo. Um exemplo ontem foi o Vasco da Gama, que ganhou o jogo do Fluminense, que não é um time bobo, um time que está brigando pela Libertadores. Ganhou de 4-2, jogando bem. Então já é um time aí que, na minha visão, é um time que eu acho que vai sair do rebaixamento. E cada vez mais a gente vai ficando mais perto da zona, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar sim com o rebaixamento. A diretoria, infelizmente, não está respeitando o torcedor, tá? A gente só vendeu o jogador, a gente não contratou ninguém. O Vasco da Gama aí, ó, tava mal pra caramba, contratou e hoje tá aí subindo na tabela. E nós cada vez mais descendo, a gente cada vez mais um futebol medíocre, um futebol, até time de várzea, se você parar para pensar, hoje em dia está mais organizado que o Corinthians, tá? Tem jogada, tem transição, e o nosso time infelizmente não tem absolutamente nada. Foi apurado aí ontem, que eu fiquei até de risada, que o Paris Saint-Germain mandou alguns representantes aqui pro Brasil, que está de olho no Wesley. O menino ainda nem se firmou como titular do Corinthians e já estão tentando levar o menino. Por quê? Porque a nossa diretoria dá abertura para esse pessoal aí, né? Por quê? Porque a gente só deve. O Corinthians vendeu quase 200 milhões de jogadores e está devendo mais de 1 bilhão. Quem explica isso? Onde está essa grana? Não contratou ninguém, todo mundo conseguiu contratar e o Corinthians não consegue contratar. A gente fica dependendo de Fábio Santos, de Gil, de Renato Augusto, de Fagner. Até quando isso, gente? A gente está falando aí do Cássio, é um grande goleiro, mas foi 2012 que ele foi o grande Cássio, campeão do mundo, campeão da Libertadores. Isso já faz 10 anos, mais de 10 anos. Até quando o Corinthians não vai ficar nessa mesmice? A gente não vai mudar isso nunca? A torcida não vai... Não adianta nada ficar batendo ali. A gente tem que pensar agora que a gente tem eleição, a gente tem que ter mudança, gente. Se continuar do jeito que está aí, o Corinthians vai cair para a segunda divisão e a gente vai ficar que nem o Cruzeiro aí, ó, patinando. O Cruzeiro ficou se eu não me engano, 2 a 3 anos aí quando caiu. Por quê? Porque não tinha planejamento. Gastou, como fizeram as presidências passadas, e ficou quase 3 anos aí na segunda divisão. E o Corinthians, você sabe, gente, o Corinthians é um time tão grande que o Corinthians, se fizer um palito de fósforo com a marca Corinthians, a torcida compra a ideia, ajuda. O que precisa aí é planejamento, o que precisa aí é a diretoria, na minha visão, ser mudada, no sentido de que, se é diretor do Corinthians, não tem que ter esse negócio de presidente e não ganha, tem que receber. É que nem um trabalhador, se você trabalha numa empresa, você recebe seu salário, correto? No Corinthians, eles dizem que não recebe, né? Que a gente sabe que a gente não tem prova, então a gente não pode acusar, mas a gente sabe que tem muitas coisas obscuras ali. Mas eu acredito que teria que ser uma coisa mais profissional, contratar um profissional do futebol para estar acompanhando o dia a dia, não só da base, mas do profissional, dos atletas amadores. O Corinthians hoje tá um bando, tá tudo bagunçado, gente. A base do Corinthians está sucateada. Os empresários é que mandam nos jogadores de base. A gente não tem, eu acho que hoje em dia, quase nenhum jogador que é 100% do Corinthians da base. Tudo é 50% do Corinthians, 30% do empresário, 20% não sei de quem, 10% não sei de quem. Tudo partido, gente. A gente tá bagunçado. Então, esse vídeo que eu tô fazendo para vocês aí é pra gente reflexão, que o risco está sim iminente na caída do Corinthians em 2023 para a segunda divisão. Não é o que nós queremos, não é o que eu quero, né? A gente tá fazendo um vídeo bem calmo hoje, mas pra gente refletir sobre a segunda divisão. E aproveitando aí, gente, vocês aí, faça o canal crescer, entre lá no canal, dá um like que ajuda pra gente crescer.
Se inscreve aí, fala com os amigos corintianos. E quem não for corintiano também, seja bem-vindo, desde que seja com respeito. A gente não vai desrespeitar ninguém, para que a gente possa crescer em prol do nosso grande Corinthians, tá bom? Com mais informações e sempre pensando num grande Corinthians voltar a ser o protagonista, que faz tempo que a gente não é, tá bom? E só um alerta aí para a nação corintiana aí, que a gente não pode só ficar pensando em Sul-Americana, gente. A gente tem que pensar no brasileiro também, que o risco iminente de rebaixamento está aí, tá bom? Um grande abraço para vocês, um bom fim de semana e vai Corinthians, bodão da Fiel, tamo junto, vai Corinthians, é nóis.